Numa manhã cinzenta em São Paulo, quando as ruas estavam inundadas de chuva e as pessoas se apressavam para se abrigar sob as marquises, um pequeno instante tocou o destino. Ninguém entre eles sabia que, em meio ao perfume das flores e ao fôlego pesado da tempestade, uma história de amor seria escrita, superando todas as barreiras de classe e os preconceitos rígidos da sociedade. São Paulo, numa manhã de junho, a cidade tomada pela chuva, não era uma garoa suave como neblina, mas um aguaceiro, batendo com força nos telhados, respingando nas janelas de vidro, transformando cada viela em um riacho. As pessoas se abrigavam apressadas sob as marquises, os guarda-chuvas coloridos se apertavam nas calçadas como um mosaico vibrante, enquanto os carros rastejavam devagar pela rua, buzinas estridentes se misturando ao som da água e criando uma música caótica típica da metrópole. No bairro Vila Madalena, onde os muros grafitados ainda mantinham suas cores mesmo sob a chuva grossa, havia uma pequena floricultura encravada entre um café de artistas e uma loja de discos antigos. A placa de madeira pendurada na marquise, já desbotada pelo tempo, trazia, em letras cursivas simples, Flores do Horizonte. Lá dentro, o perfume das flores frescas enchia o espaço, abafando o cheiro úmido da madeira velha, criando um pequeno oásis em meio ao turbilhão da vida. Clarice Oliveira, uma jovem de 23 anos, apoiava-se na vidraça embaçada pelo vapor, os olhos seguindo as gotas de chuva que escorriam longas como estradas sem fim. Vestia um avental de algodão gasto, salpicado de pólen. Os longos cabelos negros estavam presos em um coque alto, alguns fios soltos colavam na testa úmida. Por trás daquela simplicidade, havia um par de olhos brilhantes, límpidos, mas que guardavam uma luz incomum, firme e sonhadora, como se Clarice sempre conseguisse ver a beleza mesmo nos dias mais cinzentos. Dona Teresa, mãe de Clarice, curvava-se sobre a velha mesa de madeira. Com cuidado, arrumava galhos de lírios brancos num grande arranjo, suas mãos magras e calejadas pelo trabalho. No rosto queimado de sol, as rugas profundas denunciavam o tempo, mas seu sorriso ainda era doce como a aurora. A família Oliveira já tivera um lar mais completo quando Manuel, marido de Teresa, ainda vivia. Ele falecera de problemas cardíacos há 7 anos, deixando um vazio imenso no coração das duas e também no bolso já apertado. "Filha, com essa chuva, você tem certeza que quer ir?" perguntou Teresa com voz preocupada. Levantou o rosto para Clarice, os olhos cheios de amor e apreensão. "Mãe, esse pedido é muito importante. Foi feito ontem e é para o Jardim Europa. Se perdermos, os clientes não vão mais confiar na Flores do Horizonte", respondeu Clarice, ajustando a jaqueta jeans, já gasta nos ombros, com um tom calmo mas firme. O buquê de hoje não era comum. O cliente pedira uma peça especial, elegante, mas ainda com um toque natural. Clarice e a mãe trabalharam a noite inteira. Lírios brancos puros combinados com rosas alaranjadas vibrantes, ramos de eucalipto frescos e delicadas flores do campo como névoa. O arranjo inteiro emanava harmonia entre fogo e água, entre força e ternura, como uma sinfonia de amor e fé. "Eu sei, mas o caminho está escorregadio, o ônibus lotado, e se acontecer alguma coisa, poderíamos pedir para alguém entregar." Teresa não terminou a frase, pois Clarice sorriu e a interrompeu. "Mãe, flores não podem esperar, e eu não quero que ninguém faça no meu lugar. Os clientes confiam em nós, quero entregar pessoalmente. Não se preocupe, já estou acostumada com a chuva. Aliás, até gosto dela. Deixa tudo mais verdadeiro." Teresa suspirou, silenciosa, e tirou de uma gaveta um guarda-chuva verde já gasto, entregando-o à filha. "Ao menos leve isto. No Jardim Europa, a chuva deixa tudo muito liso, bem diferente do calçamento aqui do bairro." Clarice pegou o guarda-chuva, beijou de leve o rosto da mãe. "Eu vou ter cuidado, vou e volto rápido. E a senhora, não esqueça do café da manhã, não fique só no café preto." Com isso, ergueu a caixa de flores, segurando-a como um tesouro. Ao sair, a chuva a atingiu no rosto, fria mas revigorante. A Vila Madalena, naquela manhã chuvosa, ainda mantinha sua vitalidade. Nas calçadas, artistas de rua protegiam suas telas sob lonas improvisadas. Os cafés abriam cedo,
o vapor do café quente se misturando ao aroma de pão de queijo. As pessoas passavam apressadas, guarda-chuvas coloridos formando um fluxo dinâmico, como um quadro em movimento. Clarice respirou fundo, deixando o cheiro da chuva e da terra molhada invadir o peito. Ela subiu no ônibus 875P, o mesmo de sempre, que a levava da Vila Madalena ao centro da cidade e depois ao Jardim Europa. O veículo chacoalhava, lotado, mas Clarice segurava firme a caixa de flores, protegendo-a como se um simples toque pudesse desfazer aquele mundo frágil. Pela janela embaçada, a paisagem corria. Os muros grafitados do beco do Batman, bares silenciosos na chuva, casinhas apertadas umas às outras. Pouco a pouco, à medida que o ônibus entrava no centro, tudo mudava. Prédios de vidro imponentes, avenidas largas, carros de luxo em fila. E então, ao virar para o Jardim Europa, Clarice sentiu como se adentrasse um outro mundo. O Jardim Europa estava estranhamente silencioso, ainda mais sob a chuva, sem pregões, sem grafites, sem a cadência barulhenta da Vila Madalena. Em seu lugar, portões de ferro altos, muros cobertos de eras, mansões escondidas entre árvores. O ônibus a deixou no início da rua. Clarice abriu o guarda-chuva, respirou o ar frio e seguiu com cautela pelo calçamento liso. O número 1247 surgiu, um portão de ferro preto com entalhes elaborados, câmeras de segurança e campainha iluminada. O coração de Clarice disparou. Era ali que o buquê deveria chegar. E também ali, sem saber, seu destino abriria outra porta, não apenas para aquelas flores, mas para toda a sua vida. Clarice parou diante do portão imponente. As curvas do ferro forjado lembravam vinhas metálicas, frias e solenes. Acima, uma placa de bronze brilhava. Família Albuquerque. O nome evocava um mundo distante, de poder, dinheiro e relações inalcançáveis. Ela apertou firme a caixa de flores, sentindo as gotas baterem no velho guarda-chuva. Uma breve hesitação, depois respirou fundo e apertou o interfone. O som eletrônico ecoou pela chuva silenciosa, como testando a paciência de quem esperava. Enquanto aguardava, lembranças invadiram sua mente. Clarice recordou a infância, quando o pai ainda vivia. Manuel a levava cedo ao mercado de flores CEAGESP, a carregava nos ombros para escolher arranjos. Ele lhe ensinara a reconhecer cada flor não só pelas cores, mas pelo perfume e pela história. Vê, filha, cada flor tem uma personalidade. Algumas são orgulhosas, outras humildes, outras trazem esperança. Basta ouvir, e elas contam sozinhas sua história. Naquele tempo, Clarice era pequena demais para entender, mas depois, na loja com a mãe, compreendeu plenamente. Desde sua morte, a responsabilidade recaiu sobre mãe e filha. Teresa sustentava a família, enquanto Clarice cresceu entre perfumes, mãos feridas por espinhos e um coração forjado mais forte que os de sua idade. Essas memórias, sob a chuva gelada, tornavam-se a chama silenciosa que lhe dava coragem. Um clique. O portão começou a se abrir lentamente com imponência. Clarice engoliu em seco e entrou pelo caminho de pedras. A chuva diminuíra, restando apenas gotas finas pelas copas, mas o ar ali era outro. Um silêncio quase irreal pairava, cada passo ecoando no chão molhado. O jardim se estendia dos dois lados, árvores podadas com perfeição, rosas e lavandas em plena floração, como tiradas de revista. Clarice se surpreendeu. Havia beleza, mas uma beleza fria, sem alma, não como os arranjos de sua loja, simples, às vezes imperfeitos, mas sempre quentes e acolhedores. A mansão surgiu ao fim do caminho. 3 andares, arquitetura neoclássica com toques modernos, paredes brancas impecáveis, telhado cinza, grandes janelas refletindo a luz pálida da chuva. Uma escadaria larga levava à porta de madeira escura, onde um lampião dourado lançava luz suave. Clarice estremeceu, não de frio, mas da sensação de adentrar um mundo ao qual não pertencia. Parou nos degraus, respirou fundo para se acalmar. O buquê exalava pureza, lembrando-a de que não trazia apenas uma encomenda, mas um pedaço de seu coração. Bateu na porta. O som ecoou no espaço vasto. Nos segundos de espera, 1000 pensamentos rodavam.
Será que gostariam? Veriam o valor do arranjo ou apenas um luxo banal? Notariam suas mãos ásperas, a capa gasta, os sapatos velhos? A porta se abriu. Um sopro quente escapou de dentro, dissipando o frio. Clarice ergueu o rosto e, naquele instante, o tempo parou. Não era o mordomo, nem a empregada, mas um jovem. Alto, porte firme em roupas simples, camiseta cinza, calça de tecido leve, cabelos negros ligeiramente despenteados, olhos castanhos profundos, surpresa e curiosidade refletidas. Os olhares se encontraram. Por um instante, Clarice sentiu todo o som desaparecer. A chuva, o vento, até seu coração acelerado. Restavam apenas aqueles olhos, fixos nela, como se vissem algo realmente vivo pela primeira vez. Clarice piscou, retomando a voz. Bom dia. Eu trouxe flores da loja Flores do Horizonte. Este é o pedido para a família Albuquerque. O rapaz franziu o senho. Flores? Não lembro de ter pedido. Parou, até que a compreensão brilhou. Ah, deve ter sido minha mãe. Hoje é o aniversário de casamento dos meus pais. Ele abriu mais a porta. Por favor, entre. Ainda está chovendo. Não é justo deixar. Lá, aqui fora. Clarice hesitou. Os sapatos encharcados, o casaco molhado, tudo a fazia se sentir deslocada diante daquele luxo. Mas a sinceridade nos olhos dele não lhe permitiu recusar. Entrou e ficou atônita. O saguão era imenso, piso de mármore reluzente, um lustre de cristal refletindo 1000 fachos de luz. 2 escadarias simétricas subiam, como nos filmes que ela só via na TV. Nas paredes, enormes pinturas a óleo, paisagens, retratos, todas exalando poder e grandeza. Involuntariamente, Clarice murmurou, "Nossa!" e cobriu a boca, corando. "Desculpe, não queria." O rapaz riu, não alto, mas calorosamente. "Não tem problema. Essa casa costuma impressionar. Para ser sincero, até eu às vezes me sinto um visitante aqui." Clarice se surpreendeu com aquela franqueza, mas logo lembrou-se do buquê. Abriu a caixa e ergueu-o com cuidado, revelando a obra em que ela e a mãe haviam colocado toda a alma. A luz do lustre desceu sobre as pétalas ainda úmidas, fazendo-as brilhar como se tivessem vida. O rapaz ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos no arranjo. "Incrível", murmurou. "Realmente mais belo do que eu podia imaginar. Foi você quem fez." "Sim, eu e minha mãe. Cada flor tem sua história. Neste buquê, quis que ele falasse de um amor que supera o tempo, de fé e de renascimento", disse Clarice, a voz levemente trêmula, mas os olhos iluminados. Ele a olhou, não apenas para o buquê, mas para a chama de paixão em seu olhar. Naquele instante, Clarice não sabia que acabara de plantar uma semente especial no coração de alguém habituado ao frio e à lógica. Lá fora, a chuva ainda caía, mas mais leve. Dentro, um novo espaço se abria, onde uma história de amor, cheia de desafios, mas radiante, estava prestes a começar. A porta se fechara suavemente atrás de Clarice, quando uma lufada de ar quente atingiu seu rosto, dissipando o frio restante da chuva. O grande saguão iluminado pelo brilho do lustre de cristal a deixou tão atônita que precisou apertar a caixa de flores contra o peito para se manter firme. Sob seus pés, o mármore branco refletia a imagem da jovem de jaqueta jeans encharcada. O rapaz ainda estava ali, a poucos passos dela, alto, postura natural, mas com o olhar preso na figura de Clarice. Uma breve confusão passou por seus olhos castanhos profundos, e então ele esboçou um leve sorriso, não forçado, mas como um raio rompendo um muro denso de melancolia. "Desculpe, não me apresentei. Sou Heitor Albuquerque." Sua voz era grave e quente, com a cadência confiante da alta sociedade, mas temperada por uma proximidade inexplicável. Clarice assentiu, tentando manter a calma. "Muito prazer, eu sou Clarice Oliveira. Trouxe flores da loja Flores do Horizonte. Este é o pedido que, acredito, sua mãe tenha feito." Heitor abaixou-se para observar o buquê que Clarice tirara cuidadosamente da caixa. Os lírios brancos entrelaçados às rosas cor de laranja irradiavam no espaço solene. O perfume se espalhava, misturando-se ao aroma da madeira nobre do saguão, criando uma atmosfera ao mesmo tempo elegante e autêntica.
Ele não conseguiu esconder o espanto. Que curioso, murmurou Heitor. Nesta casa compram-se flores das lojas mais caras de São Paulo, mas nunca vi um arranjo que tivesse alma como este. Clarice corou levemente e disse em voz baixa: as flores sempre têm alma, só precisam de alguém disposto a escutá-las. A frase fez Heitor erguer o rosto e fitá-la diretamente. Sob aquele olhar, Clarice se sentiu exposta, mas também respeitada. Não era o olhar de um cliente para uma entregadora, mas o de alguém que, de repente, encontrara uma centelha em meio à própria rotina sufocante. Ficaram em silêncio alguns segundos. A chuva lá fora se tornara apenas um chuvisco, como trilha sonora daquele instante singular. Heitor pigarreou, quebrando a pausa. Você gostaria de tomar uma xícara de café para se aquecer? Acabei de preparar, e na verdade, não há mais ninguém em casa agora, além de mim. O coração de Clarice disparou. Não estava acostumada a esse mundo, muito menos a sentar-se numa mansão luxuosa. Mas a sinceridade nos olhos dele a fez hesitar. Obrigada, mas não quero incomodar. Não incomoda em nada, interrompeu Heitor, firme mas gentil. Às vezes eu só queria alguém com quem conversar, em vez de ouvir o tic-tac do relógio nesta casa enorme. As palavras a atingiram em cheio. Um homem que tinha tudo, dinheiro, poder, prestígio, dizia algo que ela mesma já murmurara sozinha em seu pequeno quarto em Vila Madalena. A solidão dentro do próprio lar. Antes que respondesse, um trovão ecoou. Ambos se sobressaltaram e depois riram juntos. Um riso inesperado, mas cúmplice. Clarice respirou fundo, olhou para o buquê brilhante nas mãos dele e murmurou: só uma xícara, então. Heitor assentiu, o sorriso iluminando o rosto. Conduziu-a mais para dentro da mansão, os passos dos dois ressoando no mármore como o prelúdio de uma canção ainda não escrita. Passaram por um longo corredor, a luz das amplas janelas refletindo no chão polido. Clarice caminhava devagar, olhos arregalados diante dos quadros de campos europeus e castelos antigos. Mas, para ela, faltava vida, algo que até um muro grafitado em Vila Madalena possuía. Pararam numa cozinha enorme, 2 vezes maior que o apartamento onde Clarice morava com a mãe. Bancada de granito negro, armários reluzentes, luz amarela suave, o aroma do café recém-passado misturava-se ao perfume das flores, compondo uma combinação inusitada. O café está pronto. Prefere puro ou com leite? Perguntou Heitor, com naturalidade, embora um pouco surpreso por ter convidado uma desconhecida a um espaço tão íntimo. Clarice apertou o cabo do guarda-chuva fechado, gotas ainda pingando no chão. Puro mesmo. Obrigada. Heitor sorriu, serviu 2 xícaras brancas e colocou uma diante dela. Clarice sentou-se no banco alto, sentindo-se parte de um filme, mas o sabor quente e amargo do café a trouxe de volta ao real. Você trabalha com flores há muito tempo? Ele perguntou, atento. Ela tomou um gole, os lábios ainda tremendo do frio. Não apenas entrego. Eu e minha mãe administramos a loja Flores do Horizonte em Vila Madalena. É pequena, mas para nós significa o mundo. Heitor assentiu, algo como admiração em seus olhos. Então foi você quem criou este arranjo maravilhoso? Sim, minha mãe me ensinou desde pequena. Para nós, cada buquê deve contar uma história. Se for só para ficar bonito, não passa de decoração. Mas, se soubermos como, as flores se tornam linguagem, transmitem sentimentos que as palavras não alcançam. Ele ficou em silêncio. Era a primeira vez em muitos anos que ouvia alguém falar de beleza com tanta paixão. Em seu mundo, só se falava de lucros, fatias de mercado, estratégias. Ninguém falava das flores como se fossem amigas que respiram e sussurram. O silêncio entre eles não era incômodo, mas como um abrigo, onde podiam se olhar sem necessidade de palavras. Clarice, desconfortável com a quietude luxuosa, arriscou. Você mora aqui sozinho? Heitor riu, com uma ponta amarga. Não, moro com meus pais, mas meu pai quase nunca sai da empresa, e minha mãe vive viajando ou em festas sociais. Esta casa sempre parece grande demais. Às vezes penso que é mais um museu do que um lar. Clarice se surpreendeu. Para mim, é como um sonho, mas, realmente, é um pouco fria. Os olhos dele brilharam.
Ficou impressionado que ela tivesse coragem de dizer o que ele mesmo às vezes temia admitir. Você tem razão. Também sinto isso. A chuva do lado de fora se tornara apenas pingos suaves. O clima na cozinha parecia cada vez mais íntimo. Você costuma entregar flores sozinha? Perguntou ele. Ela acenou. Quase sempre. Minha mãe cuida da loja. Eu rodo a cidade. Sol ou chuva, já me acostumei. São Paulo tem bairros tão diferentes, cada um com cor e ritmo próprios. Gosto de observar esses contrastes. Para mim, a cidade é como um grande buquê. Tem tons vibrantes e sombrios, mas juntos formam um quadro cheio de vida. Heitor ficou pensativo e sorriu. Sabe, nunca vi São Paulo desse jeito. Para mim, sempre foi trânsito, prédios e reuniões sem fim. Clarice o encarou. Talvez porque você a veja de cima. Tente andar pelo mercado de flores de manhã cedo, ou tomar café num barzinho da Vila Madalena. Vai conhecer outra São Paulo. Seus olhares se encontraram, agora firmes, como dois rios opostos que, de repente, encontram um ponto em comum. Heitor sentiu o peito aquecer, como se suas palavras reacendessem uma chama adormecida. Nesse momento, a porta principal bateu. Uma voz feminina ecoou pelo saguão. Heitor, está em casa? Ele parou. Clarice levantou-se depressa, segurando a caixa vazia. Uma mulher entrou. Alta, cabelos loiros presos num coque, roupas elegantes mesmo no dia chuvoso. O olhar frio percorreu a cozinha e pousou em Clarice. Quem você trouxe para dentro? Perguntou, sem elevar a voz, mas carregada de julgamento. Clarice abaixou a cabeça. Boa tarde. Eu trouxe as flores. O arranjo para o aniversário de casamento dos senhores. Helena Albuquerque lançou um olhar rápido ao buquê nas mãos do filho e sorriu de leve. Está bonito. Obrigada. Mas seus olhos examinavam Clarice da cabeça aos pés. Os sapatos encharcados, a jaqueta gasta, os cabelos molhados. O ar da cozinha pesou. Clarice sentiu a barreira social erguer-se de imediato, como um portão de ferro entre elas. Heitor pousou a xícara e disse firme: Mãe, esta é Clarice Oliveira. Ela não apenas entregou as flores. Ela e a mãe criaram este arranjo. Acho que a senhora gostaria de ouvir a história por trás dele. Helena franziu os lábios, surpresa com o tom do filho. Assentiu de leve, mas respondeu com frieza: Obrigada novamente. Heitor, pode me ajudar a levar as compras para o carro? Temos muito a preparar para o jantar. A mensagem era clara. A conversa terminará ali. Clarice deixou a caixa, fez uma reverência. Muito prazer, vou me retirar. Heitor a acompanhou até a porta. Quando a fechou atrás dela, sentiu o coração vazio, como se tivesse perdido algo precioso antes mesmo de segurar. Clarice saiu com as mãos trêmulas, agarrada ao velho guarda-chuva, como se fosse um escudo contra a chuva e contra o olhar frio que ainda a perseguia. A chuva agora era apenas garoa, mas em seu peito pesava. Cada passo no calçamento brilhante soava como um lembrete. Ela acabara de entrar em um mundo que não lhe pertencia. O portão de ferro se fechou atrás dela com um estalo metálico. Clarice respirou fundo, tentando afastar o sufoco. O perfume das flores ainda pairava em suas mãos. Pensou na mãe, Dona Teresa, provavelmente preocupada na lojinha em Vila Madalena, e sentiu-se aquecida. No caminho de volta ao ponto de ônibus, olhou as mansões alinhadas, muros altos, portões imóveis, jardins perfeitos. Um mundo fechado, excessivamente ordenado, sem espaço para a vida natural. Lembrou-se de sua rua, lojas apertadas, música dos cafés, cheiro de pão de queijo no forno, vozes vendendo frutas na chuva. Ali a vida pulsava, mesmo difícil. Clarice murmurou: Não vou deixar nenhum olhar frio apagar o fogo dentro de mim. Enquanto isso, dentro da mansão, Heitor ainda estava à porta, os olhos seguindo a silhueta dela desaparecer sob as árvores molhadas. Segurava o buquê, os dedos deslizando pelos lírios brancos. O perfume puro contrastava com o clima tenso da casa. Filho, desde quando conhece essa moça? A voz de Helena soou atrás dele, calma mas inquisitiva. Heitor se virou. Olhar sereno mas firme. Acabei de conhecer, lá hoje. Mãe, ela não é apenas uma entregadora. Vejo nela algo realmente especial. Helena franziu o senho.
Especial? Heitor, sabe o que está dizendo? Ela é só uma garota comum de uma floricultura. Nossa família tem relações a manter, padrões a preservar. Você não pode deixar emoções passageiras desviá-lo. Heitor permaneceu em silêncio, mas uma chama cresceu dentro dele. Sempre ouvira falar em padrões e relações. Nunca soaram tão vazios. Pela primeira vez, após um simples olhar e poucas palavras, percebeu que havia um mundo fora dali, um mundo de sinceridade, não de papéis sociais. Respondeu baixo, mas firme. Mãe, nem tudo pode ser medido por origem ou dinheiro. Helena ia retrucar, mas recuou ao ver a determinação no olhar do filho. Sabia que aquela conversa ainda não terminara. Clarice, no ônibus, sentou-se junto à janela. A cidade passava, das mansões silenciosas do Jardim Europa às avenidas movimentadas, até voltar à energia de Vila Madalena. Em sua mente, a cozinha luxuosa e os olhos de Heitor insistiam em reaparecer. Não entendia por que ele a perturbava tanto. Eram de mundos opostos, e a barreira estava clara em poucos minutos. Mas havia algo naquele olhar, não pena, nem arrogância, mas uma luz sincera que fazia seu coração disparar. Ela balançou a cabeça. Clarice, não seja tola. Foi só um encontro passageiro. Alguém como ele nunca entrará na sua vida. Mas seu coração sussurrou outra coisa. Às vezes, o que é passageiro é o começo do eterno. Naquela noite, a cidade iluminada, Clarice estava em seu quarto simples ao lado da floricultura. A luz amarela iluminava os papéis onde esboçava novos arranjos. Sua mãe trouxe uma xícara de chá. Filha, como foi o dia? Você parece pensativa. Clarice sorriu levemente, escondendo a confusão. Aquele lugar era tão diferente do nosso. Eu me senti tão pequena, mãe. Teresa pousou a mão em seu ombro, olhar terno. Minha filha nunca será pequena. Você carrega um coração forte, que dinheiro nenhum compra. Você cria arranjos que tocam as pessoas. Esse é o verdadeiro valor. Clarice ergueu os olhos, marejados. Queria acreditar, mas no fundo, a imagem dos olhos castanhos de Heitor surgia, perturbando-a. No quarto do segundo andar da mansão Albuquerque, Heitor olhava pela janela a chuva fina cair sobre o jardim impecável. O buquê de Clarice estava sobre a mesa, destacando-se no ambiente luxuoso. Ele tocou uma pétala, como se fosse uma relíquia. Em sua mente ecoavam as palavras dela. As flores sempre têm alma. Só precisam de alguém disposto a escutá-las. Heitor sorriu, mas com amargura. Quantos já haviam realmente escutado a ele? O pai só via um herdeiro. A mãe, um guardião da honra da família. Amigos, oportunidades de poder. Mas hoje, uma desconhecida de uma pequena floricultura o fizera sentir-se visto, como pessoa. Perguntou-se, Clarice Oliveira, até quando este nome ecoará no meu coração? Clarice pensara que a porta da mansão se fechando atrás dela significava também o fim de um encontro passageiro. Mas a vida gosta de brincar. Portas que parecem encerradas às vezes se abrem mais uma vez, e dessa vez, o bastante para mudar um destino inteiro. Heitor permaneceu na cozinha silenciosa, os olhos fixos no buquê que Clarice deixara sobre a mesa. A luz da janela incidia sobre cada pétala branca de lírio, refletindo no granito negro da bancada, transformando todo o ambiente. Havia muito tempo ele se acostumara com flores compradas às pressas nas lojas mais caras, arrumadas de acordo com os padrões estéticos, impecáveis, porém frias e sem alma. Aquele buquê era diferente. Carregava o sopro de mãos que sabiam amar, sofrer e viver de verdade. E no olhar da jovem que o trouxera, ele vira essa chama brilhar mais forte do que qualquer cristal pendurado naquela casa. Ele ergueu a xícara de café, tomou um gole, mas o amargor se tornara intragável. Em sua mente ecoava a voz de Clarice. As flores sempre têm alma, só precisam de alguém disposto a escutá-las. Quando fora que ele deixara de ouvir a si mesmo? Quando passara a viver apenas como uma peça num jogo de poder que os pais haviam montado? Quando Helena entrou, ele ficou em silêncio, observando a mãe se afastar, o coração invadido por um conflito. Amava e respeitava-a, mas o olhar que lançara a Clarice fora como uma lâmina gelada. Em contrapartida, nos instantes breves com Clarice, ele sentira uma verdade nua, sem máscaras.
uma verdade que o deixava respirar após tantos anos sufocado. Heitor pousou a xícara com firmeza. Decidiu. Voltaria a vê-la. Não sabia como, mas o faria. Enquanto isso, Clarice seguia no ônibus de volta à Vila Madalena. A chuva cessara, o sol do meio-dia refletia no vidro, tornando a paisagem um espelho difuso. Sentada junto à janela, abraçava a caixa vazia, coração tumultuado. A cidade desfilava. Largas avenidas, torres de vidro, depois os muros grafitados e telhados vermelhos cobertos de musgo. São Paulo se revelava como um tapete tecido por dois tons opostos, luxo e simplicidade. E Clarice percebia ter cruzado para o lado do brilho distante, quase inalcançável. Recordou o olhar de Heitor na cozinha. Não havia desprezo, tampouco piedade. Era um olhar curioso, sincero, misturado a desejo. Jamais alguém a olhara assim. Fez seu coração disparar, mas também lhe trouxe medo. E se tudo não passasse de uma ilusão? Ao chegar na floricultura, Dona Teresa percebeu logo a mudança no rosto da filha. Clarice, aconteceu alguma coisa? Perguntou, pousando a mão em seu ombro. Clarice forçou um sorriso, desviou o olhar e abaixou-se para arrumar rosas inacabadas. Não, mãe. Só estou cansada da chuva. Mas sua mão tremia ao tocar o caule, e os olhos atentos de Teresa captaram a verdade. No coração da filha, algo havia mudado, ainda que ela mesma não soubesse nomear. Naquela noite, Heitor estava sozinho no escritório. Lá fora, São Paulo brilhava em luzes, mas dentro dele tudo era escuridão. Ligou o computador, digitou Flores do Horizonte, Vila Madalena. Em segundos, surgiu a foto de uma lojinha com placa de madeira gasta. Ele ficou imóvel, o olhar fixo na imagem, o coração acelerado. Amanhã, murmurou. Amanhã irei até lá. Na manhã seguinte, Vila Madalena despertava em seus sons habituais. Violão na esquina, pregões de vendedores, o estrondo do bonde nos trilhos. Clarice abriu a loja cedo, respirando o perfume familiar de centenas de flores comprimidas no pequeno espaço. Era modesto, paredes descascadas, mas era um mundo que ela amava, onde cada pétala guardava memórias do pai, da infância, do trabalho apaixonado da mãe. Enquanto cuidava de orquídeas, a sineta da porta tocou. Clarice ergueu os olhos, e seu coração falhou. Heitor estava ali, de camisa azul clara, simples e jeans, bem diferente da figura aristocrática do dia anterior. Ele sorriu, um sorriso suave que iluminou a sala inteira. Bom dia, Clarice. Sua voz grave, calorosa, trazia um toque de timidez. Ela ficou estática alguns segundos, quase derrubando o vaso ao colocá-lo de volta. Você, o que faz aqui? Eu. Heitor hesitou, mas seus olhos estavam firmes. Queria ver o lugar onde você criou aquele buquê. E queria ver. Lá de novo. O ar da floricultura pareceu parar. As bochechas de Clarice ardiam. O coração batia descompassado. Jamais imaginara que ele realmente viria. Mas ele estava ali, naquele espaço simples, onde o sol entrava pelas janelas empoeiradas, onde o perfume das flores enchia o ar, onde os arranhões da mesa de madeira contavam histórias de uma vida humilde. Um longo silêncio, até que Clarice murmurou. Nesse caso, seja bem-vindo a Flores do Horizonte. Heitor sorriu, os olhos cintilando. E naquele instante, a porta do destino se abriu de verdade. Naquela manhã, Vila Madalena parecia vestir um novo traje. Após a longa chuva da noite anterior, o céu estava de um azul incomum. Raios de sol dourados e suaves se espalhavam pelas ruas ainda úmidas. O ar trazia o cheiro de terra molhada, misturado ao aroma de café quente de uma lanchonete da esquina e ao pão de queijo recém-assado, que fazia os transeuntes pararem para aspirar o perfume. A floricultura Flores do Horizonte abrira cedo, como sempre. Clarice acordara ainda de madrugada, ajudara a mãe a organizar o balcão, limpar cada vaso de vidro, alinhar os jarros na entrada. A velha placa de madeira pendurada na marquise já estava amarelada pelo tempo, mas guardava o calor das memórias, das mãos do pai que a havia feito quando a loja abrira. Lá dentro, o perfume das flores inundava o espaço estreito. Rosas vermelhas altivas, hortênsias lilás sonhadoras, lavandas delicadas e os ramos de gipsofila branquinha como névoa. Clarice, de avental verde,
cabelos presos, olhos brilhando como lago ao sol, andava entre os vasos, regando-os com cuidado. De vez em quando inclinava-se e sussurrava algumas palavras, como se conversasse com velhos amigos. O sino da porta tocou suavemente. Clarice ergueu o olhar e o coração parou por um instante. Heitor Albuquerque estava no batente. A luz do sol entrava pelas costas dele, formando uma auréola suave. Não mais o traje pomposo ou o ar frio da mansão. Camisa azul clara com mangas dobradas, jeans escuro, sapatos discretos. A elegância de sua origem ainda se percebia, mas ali parecia apenas um jovem comum. «Bom dia, Clarice», sorriu ele, iluminando a pequena sala. Quase deixou cair o regador. «Você, o que faz aqui?» A voz dela trêmula. Heitor entrou, o olhar percorrendo o espaço simples e acolhedor. «Quis conhecer o lugar onde você criou o buquê de ontem». E hesitou um instante, quis vê-la de novo. As palavras eram simples, mas o coração de Clarice disparou. Ela recuou um passo, dividida entre surpresa e cautela. Os mundos deles eram distantes demais. Por que ele atravessava essa linha? Dona Teresa, ouvindo o barulho, saiu de trás do balcão. Surpresa ao ver o jovem, seus olhos afiados o examinaram antes de recuperar a cordialidade. «Bom dia, é cliente novo?» Heitor inclinou-se respeitoso. «Bom dia, sou Heitor. Ontem encontrei Clarice quando ela entregou flores em minha casa. Hoje vim agradecer e conhecer melhor este lugar». O olhar de Teresa voltou-se para a filha. Clarice, corada, baixou-se para arrumar flores e evitar os olhos da mãe. Teresa, perspicaz, não insistiu, sorriu e recuou, deixando o espaço para os dois. Heitor caminhou devagar pela loja. Aspirou o perfume das hortênsias, tocou levemente a lavanda, parou diante de um cesto de gipsofila. Cada passo dele era acompanhado pelo olhar inquieto de Clarice. «Este é o seu mundo?» perguntou, brincando com um ramo pequeno. «Sim, eu e minha mãe cuidamos daqui desde que eu era criança. Não é grande nem luxuoso, mas é o nosso coração». Heitor sorriu, olhar distante. «Tem um calor que nenhuma mansão oferece. Aqui sinto vida, não ostentação». Clarice se surpreendeu. Um homem como ele admitir a falta do próprio mundo? Suas palavras a abalaram. Ele parou diante de uma foto na parede. A pequena Clarice risonha, no colo de um homem robusto. «Este é seu pai?» Ela assentiu, a voz baixa. «Ele faleceu quando eu tinha 16 anos. Desde então, eu e minha mãe mantemos a loja. Não é só trabalho, é a forma de guardar sua memória». Heitor silenciou, olhar terno. «Talvez seja por isso que suas flores têm alma. São nutridas de amor e lembranças». Clarice estacou. As palavras eram reais demais, profundas demais. Pela primeira vez, ele não parecia um estranho, mas alguém que entendia sua dor secreta. O espaço se condensou. O barulho da rua sumira, restando apenas os corações acelerados. Clarice quis desviar, mas o olhar dele a prendeu. Ambos estavam enredados num silêncio indizível. O sino da porta quebrou o encanto. Helena Albuquerque entrou. A mesma postura aristocrática. Cabelos loiros num coque impecável vestido de seda bege, salto batendo firme no piso de madeira. Em meio ao perfume das flores, surgia como uma rosa gélida bela e espinhosa. Seus olhos varreram o espaço e pararam no filho. Logo depois, lançaram-se sobre Clarice como lâminas. «Heitor, o que faz aqui?» A voz calma, mas de comando. O ar gelou. Clarice recuou, apertando o avental, o coração apertado pela lembrança do olhar de ontem na mansão. Teresa apareceu rápido, tentando suavizar. «Bom dia, senhora. Sou Teresa, mãe de Clarice. Gostaria de flores para alguma ocasião especial?» Helena fez apenas um leve aceno, sorriso frio de etiqueta, mas sem desgrudar os olhos do filho. Heitor respirou fundo e falou firme. «Vim encomendar flores. Um buquê. Só para mim». Helena arqueou as sobrancelhas. «Para você?» Uma palavra curta, carregada de incredulidade, como se o filho enlouquecesse ao procurar uma lojinha comum. «Sim», confirmou ele, olhar inabalável. «Um buquê que quero que Clarice faça pessoalmente». O silêncio caiu. Clarice prendeu a respiração. Teresa fitava a filha, aflita.
O celular de Helena tocou, cortando a tensão. Ela atendeu, expressão irritada. Depois disse fria: "Falaremos disso depois, Heitor." Virou-se e saiu, os saltos ecoando duros. A porta se fechou, o sino soando como uma lâmina no ar. Clarice permaneceu imóvel, coração disparado. Sabia que aquilo fora um aviso. Heitor a encarou, os olhos brilhantes e tristes. "Desculpe, minha mãe. Ela não me entende." "Ol." A voz de Clarice, trêmula mas firme. "Não precisa explicar. Sei que pertencemos a mundos diferentes." Ele se aproximou, olhar decidido. "Mas esses mundos não me impedem. Clarice, quero conhecer você, sua vida, seus sonhos. Não me afaste só por causa dos muros que outros erguem." Ela estremeceu. Suas palavras ressoavam fortes, sinceras. Dentro dela, medo e desejo se chocavam. Uma voz dizia: "Não se envolva. A distância é grande demais." Outra gritava: "Não apague essa chama." Teresa, ao fundo, tinha os olhos pesados. Conhecia o preço de amores que cruzam fronteiras sociais. Mas, ao ver o brilho nos olhos da filha, entendeu. O coração não se detém. Clarice respirou fundo. Encontrou sua voz. "Se quer mesmo flores, farei um buquê especial para você." Heitor sorriu suavemente. "Então voltarei, não só pelas flores, mas para vê-la." Na luz dourada que atravessava os vidros, em meio ao perfume intenso, aquelas palavras ecoaram como uma promessa. Uma promessa doce e perigosa, pois, a partir dali, eles haviam entrado num caminho nada fácil. Naquela tarde, depois que Helena partiu, a floricultura voltou à sua calma habitual. Mas dentro de Clarice, a tempestade ainda rugia. Ela tentava se concentrar em arrumar vasos, limpar a mesa de madeira, mas as mãos tremiam. As palavras de Heitor ecoavam: "Quero saber mais sobre você, sobre sua vida, sobre seus sonhos. Não me afaste só por causa dos muros que outros levantam." Clarice bateu a tesoura na mesa, ofegante. "Não posso me deixar levar por isso", murmurou. Mas logo a imagem dos olhos firmes de Heitor surgia, rompendo qualquer barreira de razão. Dona Teresa saiu de trás, observando em silêncio. Não perguntou nada de imediato, apenas colocou uma xícara de chá quente diante da filha. "Filha." Vi o olhar dele. Não era o olhar de quem veio brincar, mas hesitou. "Tenho medo que você se machuque." Clarice ficou em silêncio, abraçando a xícara. O vapor subia ao rosto tenso. "Também tenho medo, mãe, mas nunca ninguém me olhou assim." Teresa suspirou. Sabia que, uma vez que o amor germina, ninguém pode arrancá-lo. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, o clima era outro. Helena voltara com expressão fria, os saltos ecoando no mármore. Heitor estava no escritório quando a porta se abriu com força. "O que pensa que está fazendo?" perguntou Helena, olhar cortante. "Mãe, só fui encomendar flores. Nada mais." Respondeu ele, calmo, mas ciente de que isso não a convenceria. "Não minta." Helena se aproximou, a voz gélida. Vi o olhar que deu àquela moça. "Heitor, você é herdeiro desta família. Não pode permitir que uma simples florista abale sua posição." Heitor apertou os punhos, a chama da rebeldia acendendo-se. "Mãe, pela primeira vez encontrei alguém que não liga para o meu dinheiro ou meu nome. Clarice vê quem eu sou de verdade, não o que esperam de mim. Não quero perder isso." Helena se surpreendeu por um instante, mas logo recuperou a dureza. "Você sonha acordado. Vai entender que sentimentos assim não duram. Acorde antes que seja tarde." Ela saiu, deixando-o no escuro do escritório. Mas nos olhos dele, a luz nunca fora tão intensa. Decidira. Voltaria a procurar Clarice, custasse o que custasse. No dia seguinte, Clarice se afundou no trabalho. Ajudava clientes, sorria como sempre. Mas a cada badalar do sino da porta, o coração disparava esperança e decepção quando via rostos desconhecidos. Até que, ao entardecer, o sino soou de novo. Heitor entrou. Não trazia a atenção do dia anterior. Estava natural à vontade, de camisa simples, mangas dobradas, braços firmes à mostra. O olhar dele buscou Clarice de imediato e o sorriso iluminou a loja. "Eu disse que voltaria", falou, grave e caloroso. O coração de Clarice se agitou, mas ela tentou manter a calma. "Você não tem medo de sua mãe?"
Ela nunca aceitará. Heitor se aproximou, olhar decidido. Não vivo mais para agradar os outros. Clarice, quero viver de verdade e quero começar por você. As palavras a deixaram sem ar. Ela não conseguiu responder, apenas o fitou, entre temor e desejo. Nos dias seguintes, Heitor passou a visitar a loja com frequência. No início, Clarice era cautelosa, mas a sinceridade nos olhos dele foi derrubando suas defesas. Começaram a conversar mais. Ele contou da infância cercada de aulas de línguas, de piano que abandonou, de festas luxuosas onde nunca se sentiu à vontade. Ela falou da infância entre flores, do pai dos dias de chuva trançando coroas com a mãe para vender às crianças. Numa tarde após a saída dos clientes, Heitor pediu: Clarice, pode me ensinar a montar um buquê? Ela riu. Você? Um herdeiro aprendendo a arranjar flores? Ele afirmou sério. Quero entender o seu mundo, não só vê-lo de fora. Clarice concordou. Entregou-lhe girassóis amarelos, folhas verdes e explicou. O girassol sempre no centro. Precisa de luz e transmite esperança. Em volta, as flores pequenas trazem harmonia. Como a vida, não só as coisas grandes, mas os detalhes simples. Heitor seguiu atento. Quando suas mãos tocaram as dela, um arrepio percorreu Clarice. Ficaram imóveis por um segundo, depois riram juntos, o som preenchendo a loja perfumada. Naquele instante, Clarice percebeu. O muro social continuava erguido, mas seu coração já abrira a porta, mas a tempestade não parou. Logo, a notícia das visitas de Heitor chegou a Eduardo Albuquerque, seu pai. Numa manhã, ao sair do quarto, Heitor encontrou-o esperando no saguão. Olhar frio. Ouvi dizer que meu filho anda desperdiçando tempo num lugar sem valor para esta família. Heitor cerrou os punhos, respondeu firme. Vou lá porque tem valor para mim. Eduardo o encarou, a voz pesada. Paixões passageiras não sustentam um clã. Você terá de escolher, Heitor, esta família ou aquela moça. Heitor silenciou, mas dentro dele uma voz dizia: já escolhi. Naquela tarde, voltou a loja. O rosto sereno, mas os olhos profundos. Clarice percebeu de imediato. O que aconteceu? Perguntou. Heitor hesitou, suspirou. Meu pai sabe. Quer que eu me afaste. Mas Clarice encarou-a. Não posso. O coração dela se apertou. Agora entendia. Não era mais brincadeira, mas o início de uma batalha desigual. Você não devia fazer isso, disse trêmula. Não quero ser um peso para você. Heitor segurou sua mão, os olhos ardentes. Clarice, você não é peso. É o motivo pelo qual respiro. Não me peça para desistir. Na loja impregnada de perfume, Clarice ficou em silêncio, lágrimas escorrendo. Sabia que o caminho seria duro, mas, ao olhar nos olhos dele, também sabia, não havia mais retorno. A manhã em São Paulo estava abafada. O sol de início de verão brilhava sobre ruas empoeiradas. Em Vila Madalena, a pequena floricultura Flores do Horizonte abria como de costume, mas o ar dentro era incomum, tenso. Clarice, atrás do balcão, arrumava rosas com mãos trêmulas. As palavras de Heitor na noite anterior ainda ecoavam. Meu pai sabe, quer que eu me afaste daqui. Mas Clarice, não posso. Sempre que lembrava do olhar dele ao dizer isso, seu coração se aquecia e doía ao mesmo tempo. Nunca alguém ousara enfrentar a família inteira por ela. Mas era justamente isso que a assustava. Sabia quão cruel era o mundo dele. E sabia também que era apenas uma garota comum, teria forças para suportar a tempestade que se aproximava. Dona Teresa entrou pela porta dos fundos, trazendo uma cesta de margaridas do pequeno jardim. Observou a filha e suspirou. Filha, outra vez você não dormiu, não é? Clarice se sobressaltou. Forçou um sorriso. Só, pensei demais, mãe. Teresa pousou a cesta, segurou suavemente a mão da filha. Sei que você está na beira de um amor. Sei também que o olhar daquele rapaz por você não era falso. Mas, Clarice, o amor não é só dois olhares que se encontram. É também um mundo inteiro tentando impedir. Você é forte o bastante para aguentar? Clarice mordeu os lábios, os olhos marejados. Não sei, mas não quero perder. Se eu virar as costas agora, vou passar a vida me perguntando: o que teria acontecido se eu tivesse acreditado?
Teresa a encarou longamente e assentiu. Se essa é sua decisão, estarei ao seu lado. Mas me prometa, aconteça o que acontecer, não perca a si mesma. Clarice abraçou a mãe, lágrimas rolando. Naquele instante, ganhou um pouco mais de coragem para encarar o futuro incerto. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, a paz também não reinava. No escritório amplo, com estantes até o teto, Eduardo Albuquerque estava sentado à mesa de ébano, o olhar frio sobre o filho. Soube que continua se encontrando com aquela garota. Heitor não desviou. Sim, pai, e não vou parar. Eduardo bateu a mão na mesa, fazendo o copo de cristal tremer. Está louco. Sabe o que andam dizendo? O herdeiro dos Albuquerque, envolvido com uma florista insignificante. A honra desta família não suporta tais caprichos. Oi? Heitor fechou os punhos, a voz grave mas firme. Pai, honra não está em com quem nos relacionamos, mas em como vivemos. Clarice não é insignificante. Ela tem dignidade que muitos nos salões luxuosos jamais terão. Eduardo arregalou os olhos, incrédulo com aquelas palavras. Fala como se eu nunca tivesse amado. Já fui jovem, Heitor, mas aprendi uma coisa. Amor não sustenta uma família, é apenas ilusão passageira. Heitor encarou o pai e percebeu a maior fissura em seu coração. Ele sacrificara a própria felicidade havia muito tempo e queria que o filho repetisse o mesmo destino. Pode chamar de ilusão, disse Heitor firme, mas para mim é a única verdade que me faz sentir vivo. Eduardo silenciou por alguns segundos, depois riu frio. Se escolher esse caminho, não conte com minha proteção. Que se vire sozinho. Heitor deixou o escritório, o coração pesado, mas paradoxalmente leve. Sabia que, a partir de agora, enfrentaria a família, e não se arrependia. Naquela tarde, apareceu na floricultura, sereno mas com os olhos ardendo. Clarice o olhou, entre alegria e temor. Você não devia estar aqui, seu pai não vai perdoar. Heitor sorriu, aproximando-se. Já disse, não vivo mais para agradar. Se houver tempestade, ficaremos juntos na chuva. Clarice estremeceu. Nós? Sim, respondeu ele, segurando sua mão. Você não é peso, é luz. E não vou deixar essa luz se apagar por causa dos muros de uma família. As lágrimas de Clarice escorreram dessa vez não de medo, mas de emoção. Ela assentiu, e naquele instante um laço invisível uniu seus corações. Mas a tormenta não vinha só da família. Notícias do relacionamento se espalharam. Tabloides publicaram fotos dele em frente à loja. Rumores surgiram. O herdeiro Albuquerque apaixonado por uma florista. Clientes ricos começaram a evitar as flores do horizonte, temendo associações. A receita caiu visivelmente. Clarice olhava os livros de contas com o peito apertado. Viu? Disse certa noite quando Heitor a visitou. Sua presença já virou nossa vida de cabeça para baixo. Não podemos continuar. Heitor a abraçou, a voz intensa. Sinto muito por te causar pressão, mas Clarice, já pensou que isso pode ser a prova do nosso amor? Se resistirmos, nada nos separará. Clarice queria acreditar, mas o coração pesava. Sabia que cada dia aumentava a pressão. Temia que esse amor se transformasse em fardo. Uma noite, após fechar a loja, ela ficou no quarto pequeno, sob a luz amarela, tentando escrever novos arranjos, mas a mão tremia. Pensava na mãe, na loja, nos pesos, e em Heitor, o homem que ousara desafiar tudo para estar com ela. Serei forte o suficiente para continuar? Perguntou-se, lágrimas caindo sobre o papel. Do outro lado da cidade, Heitor estava à janela da mansão, olhando o jardim podado, mas sem alma. Nas mãos, o buquê que Clarice lhe dera, agora murcho, mas que não conseguia jogar fora. Sabia, o amor deles enfrentava a primeira tempestade, e isso era só o começo. Ele fechou o punho, murmurando, Clarice, não vou recuar. Mesmo que o mundo inteiro se oponha, eu ainda escolho você. Numa manhã abafada, o céu de São Paulo tinha o tom de cinzas. Clarice arrumava buquês de tulipas na loja quando o sino da porta tocou. Ela ergueu os olhos e seu coração parou. Eduardo Albuquerque, o pai de Heitor, estava no batente. Terno cinza impecável, gravata alinhada, sapatos de couro reluzentes. Mas o que a sufocava não era a aparência elegante,
e sim a aura de autoridade fria que enchia todo o ambiente. "Bom dia", disse ele, voz grave como sino de bronze. "Você é Clarice Oliveira?" Clarice respirou fundo, pousou o buquê e assentiu. "Sim. Posso ajudá-lo em algo?" Eduardo entrou, o olhar percorrendo a pequena floricultura. Observou as fotos antigas na parede, os vasos de cerâmica riscados, os arranjos simples. Apertou os lábios, como se tudo aquilo apenas reforçasse o abismo entre sua família e aquela moça. "Sou Eduardo Albuquerque", apresentou-se, a voz carregada de poder. "Pai de Heitor." O coração de Clarice se apertou. Ela se preparara para esse momento, mas, diante dele, ainda tremia. "Sente-se, por favor", disse, tentando manter a calma, indicando uma cadeira de madeira perto do balcão. Eduardo se sentou, mas o corpo ereto, como se a cadeira modesta não fosse digna dele. "Vou ser direto", começou, olhar gélido. "Você e Heitor não podem continuar. Meu filho tem responsabilidades com a família, a empresa, centenas de empregados que dependem dele. Não pode se enredar num relacionamento desequilibrado como este." Clarice ergueu os olhos, firmes. "Senhor, nunca tive a intenção de interferir nas responsabilidades dele. Eu apenas..." Hesitou, depois falou com sinceridade. "Apenas quero ser verdadeira com o que sinto." Eduardo riu, um som frio como aço. "Sentimentos? Acha que algo tão fugaz pode enfrentar o mundo lá fora? Acredite, isso murchará mais rápido do que uma flor em sua mão." "Embia." As palavras a feriram como lâmina, mas ela não cedeu. Inspirou fundo. "Talvez o senhor tenha razão. Flores murcham, mas antes de murchar, exalam perfume. E às vezes, esse perfume pode transformar uma pessoa." O olhar de Eduardo vacilou por um instante, mas voltou à frieza. "Você é inteligente, mas ingênua. Vou simplificar. Ofereço uma quantia suficiente para você e sua mãe viverem confortavelmente pelo resto da vida. Em troca, some da vida de Heitor para sempre." O coração de Clarice parou. Fitou-o, olhos marejados, mas firmes. "Acaba de me insultar, senhor. Não sou alguém que se compra. Não preciso do seu dinheiro e não vou abandonar Heitor só porque ordena." O ar pesou. Eduardo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a firmeza dela. Levantou-se, a presença dominando a sala. "Vai se arrepender", disse baixo, "porque meu mundo destrói quem ousa enfrentá-lo." Clarice engoliu o choro, mas não baixou a cabeça. "Talvez, mas se este amor for verdadeiro, prefiro ser esmagada a viver para sempre no arrependimento." Eduardo silenciou por alguns segundos. Nos olhos, lampejou algo surpresa, talvez respeito, e sumiu. Ele se virou e saiu, a porta fechando-se com um estalo seco. Clarice caiu na cadeira, mãos trêmulas. Lágrimas molharam a tulipa em sua mão, mas dentro do coração sabia. Acabara de vencer a primeira batalha. Naquela tarde, Heitor voltou à loja e encontrou Clarice cabisbaixa, olhos vermelhos. "Courut até là. Clarice, o que houve? Quem te fait correr?" Ela ergueu o rosto, voz trêmula. "Seu pai, ele veio aqui." Heitor empalideceu, fechando os punhos. "O que ele disse?" Clarice contou tudo. O olhar frio, a oferta de dinheiro, a ameaça. O rosto de Heitor ficou rubro de ira. "Ele não tem esse direito. Pensa que todos se compram com dinheiro?" Clarice pousou a mão sobre a dele. "Heitor, estou bem. Eu recusei. Mas entenda, esta luta não é só entre mim e seu pai. Vai arrastar nós dois." "Ensri." Ele a encarou, olhos cheios de ternura. "Eu sei, e estou pronto. Prefiro perder tudo a perder você." Clarice engoliu em seco. É fácil falar, mas perder tudo significa perder família, empresa, a vida que conhece. Aguentaria? Heitor ficou em silêncio, depois apertou sua mão. "Tenho 26 anos vivendo para os outros. Se agora não escolher meu caminho, nunca saberei o que é felicidade." As lágrimas de Clarice rolaram desta vez, de emoção. Sabia que era verdade. Sabia também que estavam trilhando um caminho espinhoso. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Eduardo vigiava Heitor, tentando trazê-lo de volta à empresa. A imprensa seguia publicando, transformando o romance em espetáculo. Clarice suportava olhares curiosos,
cochichos cruéis. Mas, em meio a tudo, cada vez que Heitor entrava na loja, ela se iluminava. Ele a ajudava a embalar flores, aprendia a cuidar das plantas, sentava horas apenas para ouvi-la falar do pai e da infância. Cada instante era um fio de ouro, tecendo a frágil mas preciosa esperança de que o amor deles resistiria. Numa noite, diante da loja fechada, Heitor segurou sua mão. Olhou em seus olhos, voz firme. Clarice, meu pai pode ameaçar, a imprensa pode atacar, o mundo pode se opor, mas juro, não vou te abandonar. E se algum dia você sentir medo, lembre-se, não estamos sozinhos, estou aqui, sempre. Clarice apoiou a cabeça em seu ombro, olhos fechados. No escuro, sob a garoa suave, seu coração ardia com uma chama inédita, a chama de um amor que ousava desafiar o destino. À tarde, nuvens negras pesadas cobriam o céu de São Paulo. O vento varria as ruas, trazendo o cheiro salgado do rio Tietê, anunciando uma tempestade iminente. Na floricultura Flores do Horizonte, Clarice estava junto à janela, o olhar distante. As palavras de Eduardo ecoavam: "Você vai se arrepender. Meu mundo esmagará quem ousar enfrentar." Lá fora, trovões ribombavam. Ela estremeceu, não de medo da chuva, mas da sensação de estar à beira de um abismo. Recordou a noite anterior, quando Heitor segurara sua mão e dissera: "Prefiro perder tudo a perder você." Palavras belas como música, mas pesadas como sentença. Dona Teresa saiu do quarto, trazendo um bule de chá quente. Colocou-o sobre a mesa e olhou a filha, preocupada. "Filha, não posso decidir por você, mas sei de uma coisa. Quanto mais belo o amor, mais pode ferir. Tem de estar certa de que é forte o bastante para ficar ao lado dele." "Ai." Clarice mordeu os lábios, os olhos marejados. "Mãe, nunca conheci alguém como ele. Quando me olha, não me sinto pequena, nem comum. Mas," a voz falhou, "tenho medo de que um dia ele se arrependa de ter me escolhido." Teresa apertou sua mão. "Se realmente acredita neste amor, não deixe o medo decidir por você. Deixe o coração guiar." O sino da porta soou. Clarice se sobressaltou. A porta se abriu e Heitor entrou. A camisa já salpicada pela chuva que começava, os cabelos castanhos escuros molhados, os olhos brilhando sob a luz amarela. "Clarice", disse, ofegante como se tivesse corrido, "não suporto pensar em você enfrentando tudo sozinha. Vim para te levar comigo." Clarice piscou, confusa. "Levar? Para onde?" Heitor sorriu, ousado e sincero. "Para onde possamos respirar sem imposições. Vem comigo, agora." Ela olhou para a mãe. Teresa acenou, o olhar ansioso mas encorajando. "Vá. Precisa desse momento para saber o que quer." Clarice assentiu. "Está bem." A chuva desabou quando saíram. Heitor segurou sua mão, correndo com ela pelas ruas alagadas. O barulho dos carros, das buzinas, dos vendedores, tudo se dissolveu naquele instante em que corriam juntos. Pararam sob a marquise de um café antigo na Rua Augusta. Heitor ofegava, os cabelos encharcados. Clarice tremia, pelo frio e pelo coração acelerado. "Você é louco?" Ela riu entre lágrimas. "Talvez", respondeu ele sorrindo, "mas quero ser louco com você." "Clarice, não ligo para a família, para jornais, para o que digam. Só quero saber, você acredita em nós?" Clarice mergulhou nos olhos dele, ardendo no meio da tempestade. Sentiu o medo dissolver-se. "Sim", murmurou. "Eu acredito." Heitor a puxou. Seus lábios encontraram os dela. Um beijo sob a chuva torrencial, sob a luz dos postes, urgente e ardente. Clarice fechou os olhos e se entregou àquele abraço que prometia tempestades, mas também uma chama eterna. Mas, na esquina, flashes de câmera dispararam. Um repórter sensacionalista que seguia Heitor há dias registrou o momento. O herdeiro Albuquerque beija a florista sob a chuva. Na manhã seguinte, São Paulo fervilhava. Manchete de jornal: "Amor proibido, o herdeiro Albuquerque e a florista." A foto borrada, mas clara o bastante para todos reconhecerem. A notícia explodiu nas redes sociais. Milhares de comentários apoio, zombaria, críticas. Na loja, Clarice tremeu ao ver clientes se afastando, cochichando. Uma freguesa antiga suspirou: "Querida,
Gosto de você, mas isso só vai te machucar. Clarice sorriu à força, o coração apertado. Aquele beijo doce como conto de fadas virara faca da opinião pública. Heitor entrou tenso. Desculpe, Clarice, não pensei que se espalharia tão rápido, mas juro que vou te proteger. Ela chorou. Você pode me proteger do seu pai, mas pode me proteger de uma cidade inteira, das línguas cruéis. Ele segurou seus ombros. Não prometo calar o mundo, mas prometo ficar ao seu lado, não deixar você cair. Na mansão Albuquerque, a verdadeira tempestade explodiu. Eduardo atirou o jornal sobre a mesa. Transformou a família em piada. Todos os sócios e parceiros me cobram explicações. Tem ideia do que fez, Heitor? O filho ergueu-se, firme. Estou vivendo de acordo com meu coração. O coração? Rugiu Eduardo. O coração não administra uma empresa bilionária. O coração só destrói. Heitor, calmo, mas inflamado. Se a empresa exige que eu mate meu amor, então não a quero. O silêncio caiu pesado. Helena empalideceu diante da ousadia do filho. Eduardo, após segundos, rosnou. Se sair desta família, não volte mais. Heitor engoliu a dor, mas não recuou. Então, eu vou. Naquela noite chuvosa, Heitor bateu à porta da floricultura. Clarice abriu, vendo-o encharcado, os olhos vermelhos mas firmes. Já escolhi, Clarice, disse, a voz grave no som da chuva. Escolhi você, mesmo que tenhamos de recomeçar do nada. Clarice chorou e se lançou em seus braços. A chuva caía sem trégua, mas dentro deles uma nova chama ardia. Uma chama que sabia. O caminho seria tempestuoso, mas ao menos agora estavam juntos. Na manhã seguinte, a mansão Albuquerque estava tomada por um peso nunca sentido antes. O céu de São Paulo, ainda cinzento após a chuva da noite, a neblina cobrindo os caminhos de pedra que levavam ao jardim perfeito em cada detalhe. Mas dentro de Heitor, nada mais parecia perfeito. Ele estava em seu quarto, com paredes cobertas de pinturas antigas, a cama larga de lençóis importados, o lugar onde crescera sendo moldado para se tornar o herdeiro ideal. Hoje, tudo aquilo parecia uma gaiola dourada. Sobre a cama, uma mala aberta. Heitor dobrava camisas, jeans simples comprados recentemente e os colocava dentro. Ao lado, uma foto antiga, ele ainda criança no colo da mãe. Helena sorria radiante na imagem. A mão dele vacilou, mas colocou a foto na mala. Onde fosse, queria levar a lembrança da mulher que um dia fora terna, antes de ser presa pela ambição. Bateram à porta. Helena entrou, empalidecendo ao ver a mala. Heitor, você vai mesmo partir? Murmurou a voz trêmula. Ele a olhou, triste mas firme. Preciso ir, mãe. Não posso continuar vivendo uma vida decidida por outros. Não posso abandonar Clarice. As lágrimas encheram os olhos dela. Aproximou-se e pousou a mão em seu ombro. Filho, você não entende. O mundo lá fora não é simples. Clarice não é forte o suficiente contra tais pressões. Vai perder tudo por ela. Heitor segurou a mão da mãe. Talvez eu perca muito, mas se não for, perco a mim mesmo. E isso é a maior perda. Helena sufocou um soluço. Quis responder, mas a porta se abriu de repente. Eduardo entrou, o olhar gelado. Eu sabia, disse, a voz grave como trovão. Meu filho realmente vai abandonar a família por uma florista. Heitor se endireitou. Pai, não é apenas uma moça. É quem me faz sentir vivo. Eduardo riu com desprezo. Vai se arrepender. Lá fora você não é nada sem o nome Albuquerque. En? Heitor puxou a mala, a voz decidida. Então recomeçarei com meu próprio nome. O ar ficou sufocante. Helena chorava. Eduardo permaneceu calado e Heitor saiu, o som das rodas da mala ecoando pelo corredor. Não olhou para trás. O portão de ferro se abriu. Ele respirou fundo, atravessou-o. Pela primeira vez, sentiu-se livre ainda que a tempestade o aguardasse. Naquela tarde, Clarice arrumava flores quando a porta se abriu. Heitor entrou, a mala a reboque, a camisa empoeirada, mas os olhos brilhando. Clarice, disse, ofegante, depois sorriu. Saí, deixei a mansão. A partir de hoje, escolho recomeçar ao seu lado. Ela ficou imóvel, as mãos trêmulas.
Você realmente abandonou tudo? Heitor assentiu. Saí de mãos vazias. Meu pai disse que lá fora eu não sou nada sem o nome Albuquerque. Vou provar que está errado e vou provar com você. As lágrimas escorreram. Clarice correu para abraçá-lo. O calor dele dissolvia os dias de angústia. Mas até no abraço, ela sussurrou. Heitor, esse caminho será difícil. Não quero que se arrependa. Ele enterrou o rosto nos cabelos dela. Firme. Só me arrependeria se não tivesse coragem de te amar. Os dias seguintes foram de provações. Heitor alugou um pequeno apartamento em Vila Madalena, a poucas ruas da loja. O quarto era apertado, paredes descascadas, janelas rangendo ao vento. Mas para ele, era um lar de verdade, sem as frias paredes de mármore. Começou a procurar emprego. Com MBA e experiência na empresa da família, tinha qualificações. Mas quando sabiam que era o filho rebelde dos Albuquerque, portas se fechavam, temiam o envolvimento. Enquanto isso, Clarice sofria pressões. A loja cada vez mais vazia, clientes afastando-se por causa dos boatos, repórteres a cercando. Um deles chegou a gritar. Você acha que não passa de diversão para o herdeiro? Clarice manteve o silêncio, mas voltou para dentro com os olhos vermelhos. Heitor a abraçou. Desculpe por te fazer passar por isso. Clarice sacudiu a cabeça. Foi escolha nossa. Não vou desistir. Numa noite, estavam juntos na cobertura do pequeno apartamento. A cidade brilhava ao longe, o vento frio soprava. Heitor pousou a mão sobre a dela. Sei que estamos no meio da tempestade, mas Clarice, acredito que podemos reconstruir com nossas próprias mãos. Um dia teremos um lugar que não só venda flores, mas espalhe felicidade. Um lugar que ninguém poderá negar. Ela o olhou, os olhos acesos. Você acredita mesmo? Acredito, respondeu sem hesitar. Clarice sorriu levemente, encostando a cabeça em seu ombro. Então eu também vou acreditar, porque se não acreditar, vou te perder. Na escuridão, com o som distante da cidade, permaneceram juntos, mãos entrelaçadas. A tempestade ainda rondava, mas sabiam. Haviam atravessado uma nova porta, um começo sem luxo, mas cheio de verdade e amor. Nos dias após Heitor deixar a mansão, Vila Madalena parecia o centro de todo o mundo para ele. Não havia mais corredores de mármore gelado, nem reuniões de família sufocantes. Agora acordava num pequeno apartamento, ouvindo os pregões da manhã, o som de guitarras de rua ecoando do mercado e o aroma de pão de queijo saindo do forno próximo. No início tudo era estranho. Precisava cozinhar no espaço apertado, lavar roupas com as próprias mãos acostumadas a empregados, receber os olhares curiosos dos vizinhos. Mas, em vez de incômodo, Heitor sentia uma alegria nova. Pela primeira vez vivia uma vida realmente sua. Clarice vinha quase todas as tardes, depois de fechar a loja. Juntos cozinhavam, às vezes queimando pratos e rindo até chorar. Sentavam-se no chão, comendo pizza comprada às pressas, sonhando com o futuro. Já pensou, disse Heitor animado, que poderíamos abrir um espaço que juntasse flores e café, um lugar onde qualquer pessoa pudesse vir, tomar café e aprender a arranjar flores. Clarice parou, os olhos brilhando. Você acabou de ler meu sonho. Sempre quis transformar a loja em algo além de vender uma experiência, mas para a mamãe isso parecia distante demais. Heitor segurou sua mão, firme. Distante só se não tentarmos. Eu tenho conhecimento de gestão. Você tem talento com flores. Podemos criar algo especial. O coração de Clarice se encheu. Nunca um sonho tão longe parecera tão perto, mas o começo não foi fácil. A loja ficava cada vez mais vazia e Clarice percebia a preocupação da mãe com as contas. Uma noite, Teresa fechou as faturas com um suspiro. Clarice, não podemos continuar assim. Se os clientes não voltarem, vamos afundar. Clarice apertou as mãos. Mãe, por favor, me dê tempo. Eu e Heitor temos um plano. Queremos transformar a loja em um espaço de experiência, não apenas uma floricultura. Teresa a olhou, cansada mas terna. Filha, temo que a tempestade das fofocas acabe antes que o sonho floresça. Heitor interveio convicto. Dona Teresa, confie em nós. Sei que é arriscado, mas não vou abandonar Clarice nem a flores do horizonte.
Esta loja é o coração desta família. Eu vous défendrai lá. Teresa ficou em silêncio, depois assentiu. Confiarei, mas apenas desta vez. Provem que o amor não é só sonho. Começaram a trabalhar sem parar. De dia, Clarice vendia flores, Heitor ajudava nas entregas. À noite, desenhavam planos, área de café, oficinas de arranjos, aulas para crianças e adultos. Heitor calculava custos, organizava números. Clarice desenhava decorações, criava um novo logo, pensava em nomes de bebidas ligados às flores. Latte rosa, chá de lavanda, expresso girassol. Viviam exaustos, mas felizes. Clarice às vezes adormecia na mesa, e Heitor a cobria com o casaco, olhando-a em silêncio e prometendo: nunca mais vou deixá-la carregar tudo sozinha. No início, muitos zombaram do herdeiro Albuquerque, trabalhando numa floricultura. Mas alguns curiosos voltaram, querendo ver com os próprios olhos. Ficaram surpresos ao encontrar Heitor, antes visto em jornais de finanças, agora arranjando flores desajeitadamente, mas com sinceridade, ou servindo café sorridente. A história virou inspiração. Uma tarde, um grupo de estudantes entrou e pediu a Clarice que ensinasse um arranjo simples. Ela hesitou, mas Heitor a encorajou com um olhar. Clarice mostrou passo a passo, as mãos habilidosas criando um buquê delicado. Os jovens vibraram e postaram: uma lojinha mágica. Aqui você não só compra flores, aprende a oferecer amor. A publicação espalhou-se, trazendo mais gente. Numa noite, depois de fechar, Clarice e Heitor sentaram nos degraus, vendo a rua movimentada. Exausta, ela recostou no ombro dele, os olhos brilhando. Está vendo? Estamos começando. Heitor sorriu, apertou-lhe a mão. Estou vendo, e acredito que, um dia, este lugar não será só uma floricultura. Será a prova de que amor e sonhos podem florescer nos cantos mais humildes. Clarice sussurrou: se esse dia chegar, quero que todos saibam que foi você quem me deu coragem. Heitor beijou-lhe os cabelos. Não, Clarice. Você é a luz que me guia. O vento noturno trouxe o perfume do jasmim. No céu, estrelas tímidas brilhavam. Naquele instante, sabiam. O novo começo seria difícil, mas era só deles. Um começo que nada nem ninguém poderia tirar.